Provérbios 4, 20 a 24. Pode ser até o 27. Meu filho, minha filha, ouve as minhas palavras. Inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos. Conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Ordem de Deus para você e para mim nessa manhã: guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Dá essa ordem a quem está do seu lado. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Para isso, como guardar o coração? Preserva tua boca da malignidade, longe dos teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente, que tua vista perceba o que está diante de ti. Examina o caminho onde colocas os pés, que sejam sempre retos. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. Palavra do Senhor. Guarda, meu filho, teu coração acima de todas as outras coisas. Inclina o teu ouvido às minhas palavras, aos meus discursos, que não se afastem dos seus olhos. Conserva-os no íntimo do coração. Nesse texto nós temos um roteiro completo de cura interior. A cura interior entra em nós pelos olhos, duas vezes citado no início e no final do trechinho, pelo ouvido, e grava-se no nosso coração. Esse é o esquema. Deus está nos dando o tipo de tratamento, o exercício a ser feito. Primeiro, ouvir a palavra. Inclina os teus ouvidos. O que é inclinar o ouvido? É quase que natural. Quando você não está conseguindo escutar direito, você você concentra, você direciona o seu ouvido. Por isso, repito, não deixe ninguém ficar conversando, choramingando, para não atrapalhar quem está do seu lado. Quem não chegou ainda, agora que chega, fica lá atrás para não atrapalhar o outro. Isso precisa virar um costume. Porque o que eu percebo, gente, é que muitas vezes as pessoas vêm num acampamento, mas não são revestidas da graça de Deus. Triste demais. Por isso, porque fica muita agitação, anda para um lado, para o outro, mexe. Inclina o teu ouvido, presta atenção. A caridade que você faz para um, não pode estragar 10. Presta atenção. As coisas de Deus têm que ter prioridade. Nós não damos prioridade às coisas de Deus. Uma das grandes causas que nós temos corações feridos e machucados é porque nós colocamos Deus não sei em que lugar na nossa vida. Lá em último lugar. Eu fico impressionado. Vocês sabem que eu moro em Santa Catarina e que venho a São Paulo toda semana. E o pessoal do avião lá já me conhece no aeroporto. Mas eu tenho que chegar 1 hora antes. Não adianta. É difícil, muitas vezes tem que levantar de madrugada, mas tem que estar lá. Eu tenho que chegar lá
1 hora antes. Se for viagem internacional, 2 horas no mínimo antes tem que estar lá. E se não tiver? Não vai. Ah, mas eu sou o Padre Léo. Muito prazer, benção, padre. Tchau. Não vai. Você compra a passagem do ônibus, o ônibus sai tal horário. Tem que estar lá antes. E por que com as coisas de Deus eu chego depois que já começou? Ah, não entra na minha cabeça. Eu fico nervado. Por que para as coisas do mundo a gente é fiel? E para as coisas de Deus? Nós damos o nosso pior para Deus. Nós damos o pior do nosso tempo, nós damos o resto do nosso dinheiro, nós damos o resto da nossa oração e depois perguntamos, por que será que as coisas não vão bem em nossa vida? Inclina o teu ouvido e o teu coração e os teus olhos para a palavra. Alimentar-se da palavra, para que a palavra nos alimente. Isso é um processo. Lembra que eu falava antes? Todos nós aqui, sem nenhuma exceção, temos aquele gráfico. E há períodos em que nós estamos lá embaixo. Às vezes, pelo peso, a gente permanece muito tempo lá embaixo. A aridez em si não é um mal. Quantos santos tiveram lindas experiências com Deus a partir das situações difíceis, de aridez. A Bíblia nos conta, por exemplo, o profeta Elias entrou em depressão. Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer, eu estou com depressão. Não tem vergonha, não. Há muitos homens e mulheres importantes da Bíblia que tiveram depressão. Elias foi um deles. E olha que a situação de Elias era um pouquinho pior do que a sua. Porque ele havia matado 450 sacerdotes de Baal. E a rainha estava atrás dele para matá-lo. Acho que você ainda não chegou nesse nível. Claro, vontade de matar esses 450, eu já tive muitas vezes. Não sei se o número é exato, 450, 452, 53. Ele entrou em depressão profunda. Queria morrer. Tinha uma caminhada a fazer de mais ou menos 600 quilômetros. Ele estava no Monte Carmelo, saindo do Monte Carmelo, portanto aqui a margem do mar Mediterrâneo, e precisava chegar no Horebe, o Sinai, lá no Egito. Mais ou menos uns 600 quilômetros, não sei se mais, muito mais ou muito menos, porque nos seus caminhos que eles usavam na época. Hoje mais ou menos 600 quilômetros. E ele senta embaixo de um junipo para morrer. O anjo de Deus vem, lhe oferece uma comida eucarística. Ele acaba de comer, agora eu posso morrer. Depressão profunda, angústia profunda. E na brisa suave, não foi na agitação, não foi no barulho, não foi no terremoto, na brisa suave, quando ele se recolheu, quando ele se fechou, não no sentido egoísta da palavra, mas quando ele se recolheu, quando ele colocou-se em Deus. Ninguém consegue entrar numa intimidade com Deus se não fizer esse momento também de silêncio, de serenidade espiritual. E ali ele achou um caminho. E aí sim ele fez toda a sua caminhada. Jesus entrou em depressão profunda. Aliás, tem um capítulo aqui no livro, lá no final, que narra esse episódio. O roteiro doloroso de Jesus. Você que tem o texto, página 129. Eu não conheço e desafio aqui algum médico, está cheio de médico aí, mas desafio também os da televisão, que me apresentasse uma pessoa que tivesse chegado no grau de depressão que chegou Jesus Cristo. Inclusive física. Como é que uma pessoa chega a um nível tal de depressão que possa suar sangue?
os capilares que estouram. Pensa bem o que é isso. Dr. Pierre Barbet dizia, o grande médico que investigou o Santo Sudário. Ele disse que na cruz, a bexiga de Jesus, o intestino de Jesus também estouraram. Porque seria impossível uma pessoa chegar a suar sangue, estar naquele nível, portanto, de sofrimento físico, e resistir à bexiga, o controle da bexiga e o controle das fezes. Impossível. Dr. Pierre diz que o corpo de Jesus na cruz, além de toda a sujeira do pecado, tinha também o elemento humano que estava saindo. Pensa, não teve depressão pior. Jesus chegou no índice mais baixo da depressão, suar sangue. O Getsemane de Jesus. Está aí esse capítulo, baseado em Mateus 26. A angústia suprema. São Marcos fala, São Lucas, não, São Marcos. A angústia suprema, a angústia absurda, a agonia de Jesus. Agonia, gente, é aquilo que acontece com a pessoa que está morrendo. A luta da pessoa contra a própria morte. Pois Jesus passou por essa experiência. A noite escura, como lembrava São João da Cruz. Santa Teresa d'Ávila, como experimentou esses momentos de aridez espiritual profunda. Cada um de nós passamos. Porque Deus vai me proteger. É bem mais fácil o encardido proteger você e a mim do que Deus nisso. Essa angústia, essa depressão faz parte de um processo de amadurecimento. A partir disso, isso se transforma. Isso nos transforma em pessoas impulsionadas. Aqui está o grande segredo da cura interior. Gente, a cura interior é uma graça tão grande que ela transforma problema em solução. Passar por situações difíceis, todos aqui vão passar. Padre, freira, bispo, leigo, pai, mãe de família, jovem, budista, islâmico, português, africano, brasileiro, todos. Os problemas das pessoas são os mesmos. É engraçado quando eles pedem para a gente pregar em outros países, e mesmo aqui no Brasil, em outros estados, quando eles mandam em e-mail uma carta contando assim, os problemas mais comuns do lugar. Você pode usar o mesmo para todo lugar. Acho que nem o nome não muda mais, porque hoje os nomes são todos iguais em tudo quanto é canto também. Tudo igual. O ser humano é humano. O ser humano chora. Olha que a música que o PC cantou aqui, Aprendiz, que coisa linda. O ser humano chora, o ser humano ri. O ser humano sofre. É humano. É imagem e semelhança de Deus. Todos nós vamos passar. E outra coisa, o fato de ter passado uma vez por uma situação difícil, não é uma vacina. Quem teve sarampo não tem de novo, né? Quem teve angústia tem de novo. Virá outras. Virão muitas outras. Porque não depende só da gente. Eu dizia antes, eu não sou uma maquininha regulada. Aperta esses botões aqui que tudo vai dar certo. Não. A minha fragilidade não depende só de mim. Eu não vivo sozinho nesse mundo. Talvez no que depender de mim, eu até me esforce muito para dar tudo certo, para não fazer nenhuma bobagem, para não pecar. Nós temos que acreditar nisso. Do mesmo jeito que você tem boa intenção no seu coração e na sua cabeça, você tem que acreditar que as pessoas também têm boas intenções. Mas que só isso não basta. As pessoas fazem as coisas e às vezes até nos ofendem, não porque elas queiram nos ofender. O grande problema de um coração ferido e machucado é que a pessoa concentra em si mesma. Ou não obedece essa ordem que está aí. Guarda o teu coração, guarda. O teu coração é a coisa mais preciosa que tens. Meu filho, guarda o teu coração. Essa palavra de ordem absoluta no versículo 23. Guarda teu coração acima de todas as coisas, porque dele brotam
todas as fontes da vida. Aonde eu estou pondo o meu coração? Agora a gente mistura o coração em qualquer coisa, em qualquer lugar, no meio de toda essa futrica, essa sujeira do mundo, que entra pelo ouvido e entra pelos olhos. Com o que você está alimentando? A ciência garante hoje, tudo que você enxerga, tudo, os seus olhos mandam direto para o seu inconsciente. Vocês sabiam que o meu inconsciente sabe o rosto de cada um de vocês que está aqui? Só de bater o olho. O seu também sabe. O inconsciente grava tudo. Desde que estava na barriga da mãe. Vai gravando tudo. Na barriga da mãe, claro, não tem o olho ainda, né? A criança nasce com os olhos fechados. Custa para abrir os olhinhos. Alguns não abrem nunca. A vida inteira é que os olhinhos. Aí na barriga da mãe entra pelo ouvido, pela sensação. E que causa trauma na pessoa. O inconsciente grava, o inconsciente fotografa. Fotografa com um problema sério. O seu inconsciente é absolutamente burro. O de alguns até mais ainda. O inconsciente não sabe a diferença de algo que é real, imaginário, que assistiu, que viu de longe ou que aconteceu aqui. Por isso, eu falo em alguns dos textos, e no Famílias Restauradas tem um capítulo especial sobre televisão. Mamãe, você não pode imaginar o mal que faz quando a senhora ou a babá, para que a criança pare de chorar, liga a televisão. E a criança fica assistindo desenho animado. O que tem, padre? Olha, o meu menino de 6 meses de idade, ele só para de chorar se ligar a televisão. Aí liga a televisão, tem os barulhinhos, que é a musiquinha, desenho animado. Desenho animado é uma das mais avançadas. Oxalá um dia nós tivéssemos na TV católica gente que soubesse fazer desenho animado para valer. Meu Deus, para valer, né? Desenho animado é uma das técnicas mais revolucionárias. A ciência faz longos estudos sobre ele. O poder de persuasão do desenho animado é uma coisa estupenda. Porque mexe com coisinha, com bichinho, tudo bonitinho, o mundo imaginário, a musiquinha que toca junto, e a criança vai vendo aquilo. Vai vendo, vai ouvindo e vai gravando. Talvez um dia a senhora chegue e fala: poxa vida, padre, queria que o senhor rezasse. Meu menino de 15 anos de idade está usando droga. Eu não sei aonde que ele foi aprender a usar droga. Não sei porquê, padre, não sei. Fiz tudo certo até hoje, pus no catecismo, levei na igreja. Por que ele está usando droga? Porque ele aprendeu a usar droga quando tinha 6 meses de idade, assistindo Tom Jerry. Sabia disso? Todas as características que levam alguém para a droga estão presentes num desenho animado do Tom Jerry. Todas as leis psicológicas que justificam a dependência química estão presentes no desenho do Tom Jerry. Qualquer um outro, mas estou citando o Tom Jerry, que é o que eu cito no livro. Uma cena simples, com musiquinha. O Tom e o Jerry estão brigando sempre. Aí põe aquela musiquinha mais suave e aparece a cena. Lá em cima do guarda-roupa está um piano. Lá embaixo, olhando para ver se acha embaixo do guarda-roupa, está o gato. O Tom procurando o Jerry. A câmera mostra de novo quem está lá em cima do guarda-roupa, com aquela cara dando risadazinha já. O Jerry, o gato, o rato. O ratinho olha. O ratinho, com toda a maldade possível, vira-se e com o rabinho dele
ele empurra o piano. Lei do absurdo. Por que o jovem drogado se tem alucinação? Falsa realidade. Ele tem força no rabinho para derrubar o piano. O piano cai todinho em cima da cabeça do gato. O gato se transforma numa pizza. Não é assim? Morreu? Morreu, Camilo? Não morreu. O gato começa, toim, toim, sai a mão para lá, sai a mão para cá, e ele sai correndo atrás. Aí é a vez do gato pôr fogo no rato. Põe uma explosão, um dinamite, destrói uma casa inteira, um ônibus, um caminhão, um avião, mas o rato sai ileso. O inconsciente está dizendo, não tem perigo, posso fazer o que quiser, posso brincar com o meu corpo depois, posso brincar. Por que o jovem gosta tanto do perigo? Lá em Minas não morreu uma besta lá que subiu naquele negócio, pulou e morreu. Para que subiu lá naquilo também? Por que vão atrás de coisas perigosas? É típico do jovem isso. Mas foi alimentado lá atrás, num desenho animado que entrou nos meus olhos. Está aí, Provérbios foi escrito uns 600, 700 anos antes de Cristo. Está aí, entrou pelos meus olhos, guarda o teu coração. Por que é importante isso, gente? Você tem elementos para fazer chegar a palavra, a graça de Deus no coração das pessoas. Escutem com muita sabedoria esse CD que Paulo César está lançando hoje. É uma aula de cura interior. Aula. Esse CD todo foi produzido lá em casa a partir dos retiros, ele é da nossa comunidade. Podia dizer que aquilo que a gente prega, o Paulo César canta. Escutem, deixa a palavra cantada. Sabe, a gente precisa que as musiquinhas que ficam se repetindo na cabeça da gente, boas. Nós precisamos criar mecanismos. Agora, música boa, canções boas. Graças a Deus, Nelsinho, o CD dele já está com 110, vai para 120 mil cópias vendidas. Fora as piratas, e tomara Deus tenha muito. Claro, porque vai curando. Quantas pessoas, eu já testemunhei isso aqui, e testemunho nos livros, de uma música, explicitamente falando do Nelsinho, que nos levantou naquela hora. Na hora difícil, quem me segurou foi Deus, me segura na minha mão. Você vai cantando, quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Puxa vida, eu passei por essas situações tão difíceis, não é só de morte não, de dor, de sofrimento, de perda de emprego. Quem me segurou para não enfiar a mão na cara daquele elemento naquela hora foi Deus. E eu vou cantando, isso vai remoendo dentro de mim. Está vendo? Está fazendo uma ação contrária. E precisa fazer, porque não adianta agora a senhora ficar o resto da vida deprimida. Ah, padre, eu não sabia, eu deixava, padre, e agora o que eu faço? Agora tem que fazer o contrário. Como é que se chega no inconsciente? Conscientemente, pelo caminho do inconsciente. Agora é hora de reverter. Em primeiro lugar, a cura interior nos dá uma certeza: é possível a restauração. Não está perdido, não é um caso perdido. Claro, quanto mais essa criança assistiu desenho animado, quanto mais ela viu o negócio de Disney, então Deus livre, guarda. Disney é uma semente de inferno. Disney é a mão do encardido o tempo todo. Disney é a maior aula de homossexualismo. Não tenham dúvida, o mundo hoje tem tanta gente desequilibrada sexual, graças ao progresso de Walt Disney. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque eles só ensinam o que não presta. Achem um personagem Disney que seja equilibrado. Um que tenha família. Todos eles são desequilibrados, homossexualizados ou retardados sociais,
Tio Patinhas é um retardado social. Ele não se relaciona com ninguém. O único relacionamento que o tio Patinhas tem é com um negócio de dinheiro, que aí pula para tomar banho lá no dinheiro dele. Esse é o mestre. Você sabia que tem muito mais criança lendo tio Patinhas do que a Bíblia? É. Se só 3%, Congresso Bíblico Internacional da Igreja Católica, se só 3% dos católicos praticantes fazem leitura diária da palavra, e a audiência que tem esses canais? Só no Brasil quem assina esses canais acaba aí para criança já sabe disso. Mas é possível reverter? É possível, sim. É possível reverter essa monstruosidade que o demônio fez no coração de uma criança e um adolescente? É. Como? Entrando conscientemente no inconsciente. Aí vem a importância de músicas, aí vem a importância de uma pregação, aí vem a importância de oração, aí vem a importância de imagens boas, que precisam ser gota a gota, gotejamento. Esse é um segredo. A Luzia evocava na oração da manhã, lá em Israel, aquelas áreas inteiras áridas, que você de longe olha e pensa que é uma terra muito boa. Quando você chega perto, você vê, em Israel, até isso aqui lembra um pouco, em Israel você olha no chão, está tudo cheio de uma mangueirinha preta, pouco maior do que esses fios aqui, espalhado nas plantas, e aquilo tem um micro furo, dia e noite vai saindo uma gotinha de água dali. Eles têm que economizar água, nós aqui temos sobrando, e aquele lugar vai sendo gotejado, e o pouquinho de terra que tem que presta, dá o seu melhor, e por isso nós temos plantações maravilhosas. Esse processo tem que ser feito no coração da gente, gotejamento da cura interior. Então, é possível? É. Agora, eu preciso prestar atenção no que está entrando nos meus olhos. Certas coisas a gente não deve ver. Eu que sou adulto não, já estou velho quase, cabelo branco. Tem um monte de coisa na televisão que conscientemente, se eu ligo a televisão, está passando isso, eu automático, graças a Deus, se todas as áreas da minha vida já tivesse resolvido igual está isso na televisão. É uma graça de Deus. Mas eu, por mudo de canal, eu não assisto essa bobagem. Eu não assisto nada de terror. Se eu estou ligando a televisão, passou, na mesma hora, por que eu vou ver uma imagem dessa? Uma imagem que vai entrar lá no meu inconsciente, porque conscientemente eu sei que aquilo lá é uma bobagem, conscientemente eu sei que aquilo lá é só um filme, mas e inconsciente, sabe? Não sabe? E se numa brecha do meu consciente, o meu inconsciente capta, para quê? Então eu já sei, eu já elimino, isso aí eu já não vejo, já pulo lá, vou atrás de algo que seja bom. Certas músicas, eu não assisto. Por exemplo, aquele negócio do Tchan, que tinha, eu tenho ainda, não sei. Eu não conseguia ver, graças a Deus, aquilo lá. Falar para vocês, aquelas mulheres com as bundas de fora, aquilo lá não chama a minha atenção, a não ser por pena e muitas vezes nojo. Porque quando eu vejo uma moça linda daquela, saber que ela tem que se submeter. Aí esses homens, quando você vê o homem que está dançando do lado dela, e saber que ele é dono das bandas, que ele usa essas moças, eu tenho nojo, eu tenho dó. Não, isso aí não. Quer dizer, você tem que cortar na sua cabeça. Mas quantos alimenta a cabeça o tempo todo com isso? Com esse tipo de música, com esse tipo de filmes, com esse tipo de imagens, com esse tipo de novelas. A revista Veja trazia uma matéria sobre a novela da Lua, e essa semana está nos jornais, um dos personagens dessa novela, que é um homem vestido de mulher, portanto um travesti, o personagem mais amado da novela. A Associação das Donas de Casa do Rio de Janeiro, que presta assessoria para a Globo nas pesquisas, as mulheres, olha vocês do Rio aí, as mulheres, sim senhor, personagem mais querido dessa novela, um travesti, vai adotar a criança. Tem uma criança lá, eu não sei quem é, está no jornal dessa semana. Coisa bonita, olha que bacana.
O travesti vai lá, adota a criança, aí a criança também já adota o travesti. E aí vai crescendo já travestizada. Isso é um pecado, gente, com criança. O que é isso? Olha a semente de inferno que isso está espalhando. E enquanto só 3% dos católicos praticantes no mundo leem a Bíblia, com certeza uns 50% dos católicos que se dizem praticantes do Brasil assistem essa merda que a televisão leva todos os dias, porque senão não ganharia a audiência que tem. É uma luta cruel, é um absurdo, mas é cruel. Você não tem tempo para ler a Bíblia? Quantos capítulos de novela? Não repita, não responde. Quantos capítulos de novela você assiste por dia? Quietinho, não fala nada. Somente a senhora aí, não fala. Aí é claro, para assistir o capítulo da novela leva 1 hora. Da Bíblia leva 3 minutos, 4 minutos. Os capítulos mais longos da Bíblia, talvez aí uns 5, 6 minutos. Olha, gente, é uma pouca vergonha. Hoje, cada um de nós precisaria ter essa grande graça do Senhor, criar vergonha na cara. Nós estamos no mês da Bíblia, já é uma vergonha. Ter mês da Bíblia já é uma vergonha. Que é sinal que os outros meses, gente, não tem a Bíblia. Pecado! Tem o dia da Bíblia, o último domingo do mês, em homenagem a São Jerônimo, faz-se o dia da Bíblia. E os outros dias? Nós não alimentamos o nosso ouvido e nem os nossos olhos com a força da palavra. Primeiro precisamos reconhecer isso. Essa é a causa. Por isso nós não guardamos o nosso coração acima das outras coisas, porque ele é fonte de vida. Risca e rabisca embaixo da sua Bíblia nesse versículo 23. Risca, rabisca. Essa é uma ordem de Deus para você. Guarda, guarda. Põe guarda. Teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Se você quer encontrar-se com essa fonte da vida, da graça de Deus, não tem outro jeito, vai brotar é do seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, seu coração não pode estar guardado no meio dessa futrica, dessa sujeirama. Dessa sujeirama que a gente vai sendo cada dia exposto e jogado. Isso é uma pena. A sua dignidade jogada desse jeito, suja, estragada. Você não pode mais alimentar e realimentar a derrota dentro de você. O coração é a fonte dessa vida plena, é a fonte dessa vitória. É aqui que fica remoendo as nossas vitórias ou as nossas derrotas. E quantos de nós aqui estamos nos preparando cada dia para a derrota? Quantas famílias estão se preparando cada dia para a derrota? Uma das coisas que vocês vão encontrar nesse livro, Roteiros Bíblicos, do começo ao fim, é essa ideia que se repete. Que quem quer de fato experimentar a graça da cura interior, precisa entrar num processo de combate. Primeira leitura de ontem. Combate o bom combate da fé. Entra nessa briga, entra nessa luta. A Bíblia mostra para nós, e eu selecionei alguns episódios, para que você depois possa fazer também a sua seleção, a oração profunda, a oração existencial, a oração a partir da vida, a oração a partir dos acontecimentos. O que o homem e a mulher de Deus, na hora das dificuldades, fazem? Correm e recorrem para Deus. Esse é o segredo. Acham um lugar, ou é uma gruta, ou é uma toca no meio do mato, ou é embaixo de uma árvore, ou é num quarto superior. A pessoa se recolhe, e ali ela passa e repassa
as mágoas do seu coração para quem? Para Deus. Que coisa impressionante. Hoje se sabe, e no livro A Fórmula da Felicidade, um livro científico do Dr. Klein, um pesquisador alemão, que cita pesquisas feitas hoje no mundo inteiro, prova e comprova algo que a Bíblia já sabe. Quando é que um sentimento negativo se transforma em mágoa, ou a mágoa se transforma em sentimento negativo, e a partir daí em decepção, e a partir da decepção chega ao ressentimento, e quando chegou ao ressentimento, Efésios 4, 26, abrimos a porta para o demônio, e aí já é espiritual. Quando o fato que nos acontece de negativo é externalizado pela palavra. O mal, quanto mais você fala dele, maior será a força que ele tem. Transforma-se uma mágoa corriqueira num ressentimento quando eu abro a minha boca para falar. Ou para falar sozinho através do murmúrio, ou pior, quando eu começo a falar com alguém. Há uma coisa errada em nós. É claro, nós precisamos ter pessoas em quem a gente confia. Aí nesse capítulo do Getsemane eu falo exatamente sobre isso. Mas o problema é que você confia em pessoas, mas não confia em Deus. E nenhuma pessoa nesse mundo está do seu lado o tempo todo, a não ser Deus. Enquanto a gente não aprender a transformar, em primeiro lugar, eu teria que transformar em oração. Mas aí vocês veem essa ideia errada de oração. Oração como se fosse uma fórmula mágica. Oração como se fosse um mantra, né? Hoje em dia tem muito em comum esse negócio do mantra. Que mantra? Católico não tem mantra, não. Nem no frio aí é manta. Que mantra, isso aí é com os budistas que ficam repetindo. Esses dias me falaram que tem um grupo católico que vai lançar um CD chamado Mantra. Eles que vão pro raio que o padre manda junto. Onde você viu isso? Sabe por que nós não temos valores? Não, que é isso? Brincar com as coisas sagradas. Isso aí inclusive é desrespeitar o budismo. Isso não é ecumenismo, isso é desrespeito à religião do outro. Não é? Porque como alguém disse para mim assim, padre, eu ouvi uma palestra do senhor da Canção Nova, onde o senhor falava que era para a gente reconciliar-se com a morte. Eu tenho muito medo da morte, para falar bem a verdade para o senhor. Tem hora que eu acho que o espiritismo que está certo na reencarnação, porque é uma injustiça. Deus não pode ser injusto. Deus não ia ser injusto com a gente. Onde já se viu uma vida tão boa e a pessoa morrer? Como é que um jovem aí num acidente morre? Gente que nunca morreu está morrendo? Você viu isso? É injusto. Pois é, meu filho, só que tem um detalhe. Ao acreditar nessa merda da reencarnação, você está, primeiro, não está acreditando que Deus ama e perdoa. A nossa fé na ressurreição é, em primeiro lugar, a fé que Deus é amor e que Deus perdoa. Eu não preciso ficar fazendo estágio de novo na terra até eu me purificar. Não, eu vou sossegado, tranquilo diante de Deus, porque eu sei que Deus me purifica, me ama e me perdoa. Segunda coisa, se você está dizendo que tem medo da morte, então é mais vantagem você acreditar na ressurreição que na reencarnação. Porque quem acredita na ressurreição morre quantas vezes? Uma. Hebreus 9, 27. Quem acredita na reencarnação vai morrer, sei lá quantas, vai morrer 10, 15 vezes, que morre, reencarna de novo, que morre. Mas isso é besta. Não é lógico, né, filho? Usar a cabeça. O sujeito não para pensar que essa fé falsa que ele está alimentando pioreia, como diz o mineiro, a sua situação. Se você tem medo da morte, você vai acreditar na reencarnação? No mínimo vai morrer mais uma vez. Reencarnou, volta. Vai ficar para semente? Não, morre. Aí morre.
Aí morre, não, aí tem mais uma chance. Aí você volta, reencarna de novo. E morre de novo. Tem gente que, se pela cara, eu acho que já foi umas 15 reencarnações. Que é um sujeito medonho, cara de defunto, né? Cara feia, com a cara azeda, amargurada. Isso aí é reencarnado. E não gostou da reencarnação. Né? Isso é uma bobagem, que a pessoa não para pensar. Usa a cabeça. Ou tem medo da morte? Então eu vou dar um jeito de acreditar na ressurreição, que aí uma vez só. Né? Já que tem que passar, que vai uma vez só. Agora para que eu vou ter que fazer tudo de novo? Aí de volta de novo, e volta de novo, e volta de novo. Sei lá quantas vezes. Vai que numa dessas você nasce japonês. Com a saúde de ferro. Lá no Japão, lugar no mundo que a gente mais vê velho. E tudo forte trabalhando. Você já pensou? Você tem que viver 130? E outra coisa que você não pensa. Pensa bem se aquela pessoa também reencarna. E vai ter que aguentar o 100 e você aguentar ela uns 100 anos mais ou menos. Aqui que aguentar. Tá bom, vale. Então, nós alimentamos a nossa alma com o quê? Com a certeza de que Deus nos ama. Que nossa vida é um dom precioso, é hoje. Você só tem essa vida para viver, viva bem. A cura interior nos dá essa certeza. Na Bíblia, as grandes orações são exatamente isso. A pessoa vai lá, se recolhe, às vezes usa elementos exteriores, é um saco que bota nas costas. A pessoa se recolhe e ali, que coisa linda. Por isso eu citei aí pelo menos uns 7 ou 8 episódios, onde a Bíblia mostra reis, rainhas, mulheres importantíssimas, Judite, Esther. Mas também mulher que estava completamente destruída pela sua história de mágoa, a Sara. A Sara que casou com Tobias. Meu Deus do céu. Essa presidente vitalícia do Amém. Associação das Mulheres Encalhadas. Mesmo. Porque essa coitada, além de encalhada, era uma serial killer. Ela matou 7. Tanto que quando o anjo sugeriu para o Tobias, olha, Tobias, tem a Sara lá, rapaz. Falou, essa aí acho melhor não, né? Ouvi falar que ela já matou 7. O Tobias não sabia nem que existia a família dele. O Tobias não sabia o caminho para chegar até na cidade dele. Não sabia, tanto que o anjo teve que ir junto. Mas já sabia que a Sara era assassina. Olha a fama que tinha essa coitada. Essa mulher é uma mulher ferida. Até a empregada jogou na cara dela. Você é amaldiçoada. Isso aí é praga. O que ela faz? Acho coisa espetacular. Mandou a empregada embora? Matou a empregada, já que tinha o poder de matar marido? Ela sobe para o quarto, se recolhe, fecha a porta, fica lá 3 dias em jejum e oração. E o livro conta, no mesmo instante que ela está rezando, o futuro sogro também está rezando, Tobit. O Tobit era um homem bom, um homem que saía para colher os doentes, enterrar os mortos, um homem que saía da mesa de refeição para colher os outros, e que teve uma desgraça. Um dia, olhando para cima lá, a andorinha carimbou os olhos dele. Depois, quando se foi a andorinha, olhos de óculos, cegou o esterco da andorinha, cegou os olhos dele. E ele está lá rezando a Deus, na sua cegueira. E Deus, ao mesmo tempo, diz o livro, está ouvindo a oração dos dois. Quer dizer, está passando a alma diante de Deus. É isso que eu estou tentando ensinar para você. E que eu estou tentando praticar. E que pratico não só na minha capela, não, no volante do meu carro.
quantas vezes eu já tive que parar o carro na beira da rodovia para terminar de chorar. A angústia, a miséria do pecado da gente, as bobagens que a gente faz, aquilo que você fala quando não queria falar, ou que você devia ter falado não falou. Reza com Deus, partilhe isso para Deus. Oh, meu Deus do céu, estou aqui, vou partilhando, vou mostrando para Deus. Diante de Deus, olha, pensa o que você quiser. Você tem uns pensamentos feios, ótimo, externalize-os para Deus na oração. Claro, não do grupo de oração, lá no microfone, lá na frente, no silêncio. Os Roteiros Bíblicos é um livro que você tem que ter para caminhar com ele, é roteiro. Isso aí é a mesma coisa. Entra num jipe, desse povo do Jipe Clube do Brasil, um jipeiro. Entra no carro dele. Eu ponho minha mão no fogo se ele não tiver no porta-luvas um roteiro, marcando a estrada que ele vai passar. Todos eles têm. Roteiro é para isso, para você ter com você. A Bíblia é para ser esse roteiro, para você ter com você. Para você. Por quê? Todos nós, sem nenhuma exceção, gente, precisamos emprestar a palavra de Deus para rezar. A começar de Jesus. Jesus, antes do Getsemane, diz que Jesus saiu, depois do jantar, e foi fazer o cântico dos salmos. Jesus usava os salmos como roteiro de sua oração. Usava textos do Antigo Testamento. Maria, quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, quando Isabel faz todos aqueles elogios, e Maria quis celebrar a cura interior que Deus tinha feito no coração de Isabel, quando Maria começa, minha alma engrandece o Senhor, exulta, pula de alegria o meu espírito em Deus, meu Salvador, Maria começa a debulhar textos do Antigo Testamento. No Magnificat há pelo menos 14 textos do Antigo Testamento que Maria sabia de cor e que ela ensinou para Jesus. Jesus aprendeu com a mãe dele. A mestra de Jesus foi sua mãe. E a prova disso é que nos discursos de Jesus depois, quantas vezes ele vai fazer uma referência ao o próprio Sermão da Montanha, ao Magnificat. É aquilo que ele aprendeu com Nossa Senhora, é da força da palavra. Se até Jesus precisou emprestar a palavra do Pai para chegar ao Pai, para rezar, quanto mais nós. Roteiro significa isso. Então naquela hora de angústia, você, primeiro, o treinamento espiritual da oração sálmica, da oração bíblica, da oração de provérbios que nós estamos usando como roteiro esse ano, do eclesiástico e das passagens do evangelho, dos episódios das cartas, isso vai criando em você a experiência que agora você vai começar a fazer a sua oração. E você vai, a oração mais perfeita que pode existir, a mais eficaz que existe, aquela que dá certo 100% nunca, porque nós não sabemos como é que Deus acolhe a oração no coração dele. É quando você encontra a sua fragilidade com a luz e a graça da palavra de Deus. É quando você começa a fazer o seu salmo. Assim como você tem o salmo predileto, assim como você tem um texto predileto na Bíblia, você precisa fazer o seu salmo, a partir da sua história. Então você começa a se colocar, oh meu Deus, eu me coloco na tua presença, eu louvo, glorifico, bendigo o teu nome. Aliás, queria fazer quase que um parêntese aqui nisso. Esse foi um dos grandes dons que Deus deu à renovação carismática católica. E que infelizmente, e por isso em muitos lugares ela perdeu sua força, infelizmente se deixou de lado, que é essa oração espontânea. Como é que eram os nossos grupos de oração de 30 e poucos anos atrás? A gente reunia-se, 20 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, 15 pessoas. Rezávamos, invocávamos o Espírito Santo, cantávamos. Aí começava um momento de pedir de perdão. Alguém falava um pouco sobre o perdão, lia um trechinho da Bíblia, um versículo.
Que bom que ali a gente tinha aquele entusiasmo da primeira Bíblia que a gente adquiriu. Aliás, primeiro era Novo Testamento, só depois que a gente já teve acesso à Bíblia. E aí a gente lia aquele trechinho e depois cada um fazia a sua oração. Quero pedir perdão a Deus por todo o meu egoísmo. Quero pedir perdão a Deus por ser uma pessoa fechada. Quero pedir a Deus por não ser caridoso. Eu te peço, Senhor. Todo mundo, nós te pedimos, Senhor. Ou o outro vinha, eu quero pedir perdão a Deus pela minha indiferença às coisas de Deus, ou pela minha impureza sexual, porque eu estou vivendo no adultério, porque eu estou sendo infiel a Deus. Perdão e misericórdia, Senhor. Perdão e misericórdia, Senhor. Está vendo? A oração do outro virou minha. Ou nossa. O nós, que a oração da manhã nos lembrava hoje. Ia formando-se uma corrente. Isso levava lá 10, 15, 20 minutos. Depois vinha o momento da palavra, o texto da palavra, onde alguém lia, partilhava a palavra, as outras pessoas falavam e transformava isso em oração. Cada um fazia uma oração a partir disso. Depois vinha o momento do louvor. Era um outro momento lindo. Alguém pegava um texto, lia-se aquele texto, meditava-se aquele texto, a importância do louvor, e cada um, eu te louvo, te bendigo. Quero louvar, Senhor, pelo céu, pela terra. Quantas vezes o coordenador da reunião dizia, cada um que quiser fala uma palavra, um acontecimento pelo qual nós queremos louvar. Pelo céu, glórias a ti, Senhor, louvado seja, Senhor. Pelas estrelas, louvado seja. Pela água, pela chuva, pela natureza, porque temos uma casa, louvado seja, Senhor. Então ia criando uma corrente de louvor, que levava, o inconsciente, os olhos e os ouvidos e o coração que o texto está nos falando. Levava a pessoa de, eu estou lá no meu grupo. Lá nós rezamos e louvamos o Senhor pelas flores. Agora eu chego aqui e tenho uma flor na minha frente. O meu inconsciente vai ficar 1 hora, 2 horas. Ele não está pensando na flor, mas o inconsciente está rezando porque a flor foi referencial de oração. É isso que Jesus foi o grande criador desses links. A internet está fazendo tudo que Jesus fez. Criando rede. Aliás, Jesus já falava da rede. Net é rede. Ele que criou. Ele foi criando links. Aonde ele passava, ele ia mostrando. Isso aí é sinal do céu. Essa árvore, está vendo? O semeador. Está vendo? É sinal de céu. Olha, nós vamos ler o semeador nesse retiro ainda do Evangelho. Acho que é hoje é o Evangelho do Semeador. Olha, isso aí é sinal de Deus, tá vendo? Aí isso é sinal que Deus passou por aí, foi deixando rastro. Então, por onde a gente vai se conduzindo, o nosso inconsciente, conscientemente, começa a rezar. Partilha o que você estiver sentindo com Deus, na hora da sua dor. Gente, o cristão não é aquele que não sente as coisas negativas, sente raiva, sente ódio, sente tristeza, sente dor. Não é porque eu acredito na vida eterna que eu não vou sofrer a perda de alguém na hora da morte. Sofra a perda de alguém na hora da morte, mas pelo amor de Deus, aconteça o que acontecer na sua vida. Não impeça que nada nem ninguém coloque um obstáculo entre o seu acontecimento, positivo ou negativo, e a graça de Deus. Se você tiver a coragem de rezar, inclusive o seu pecado, pois Deus tem poder suficiente de transformar o seu pecado numa graça. Essa é uma certeza da nossa fé. Deus tem poder suficiente de transformar essa desgraça que aconteceu comigo, ou que eu provoquei. A cura interior nos ajuda também a perceber isso. Muitas desgraças que nós estamos vivendo, nós que provocamos. Está certo que se você for honesto, você começa a pensar, mas por que eu não queria fazer isso? Meu Deus, eu não queria ser infiel. Meu Deus, eu não queria ser tão irritado. Meu Deus, eu não queria ter falado aquilo que eu falei. Por que será que eu falei? Então se começa a pensar diante de Deus, e Deus vai, pelo poder do Espírito Santo, lhe mostrando. Tem uma causa mais íntima. Tem uma causa mais profunda.
Há uma mágoa embutida no meu coração. Eu não posso mais me condenar. O que o demônio quer é que eu me condene, mas eu não posso me condenar, pois Deus me ama. Há amor em mim. Deus me ama do jeito que eu sou, com as minhas limitações. Eu não tenho o direito de me condenar, porque Deus não me condena. A vida que eu tenho é dom de Deus. A vida que eu tenho é presente de Deus. A vida que eu tenho é graça de Deus. Se Ele continua dando-me essa graça, esse dom e esse presente, oh meu Deus, purifica o meu coração de todos esses maus pensamentos a respeito de mim mesmo. E que também depois me leva ao mau pensamento a respeito dos outros. Oh meu Deus, eu estou percebendo. Eu sou assim nervoso, nervosa, irritada, impuro, por carência. Eu vivo nesse espírito de adultério, de homossexualismo, de lesbianismo, por carência. Eu vivo apegado às coisas materiais, Senhor, e que inclusive leva-me a cometer o roubo, a ser desonesto com as coisas de Deus, do mundo, principalmente no dinheiro, porque eu tenho essa carência profunda. E eu não sei o que fazer com ela, Senhor. Não tem como passar um pano por cima. Não tem como eu voltar no tempo, Senhor, para pedir que a minha mãe pegue-me de novo no colo, que meu pai me abrace, porque ele nunca me abraçou. Não tem como eu voltar no tempo daquela professora não ter gritado comigo. Não tem como. Não tem como eu voltar no tempo, Senhor, e apagar aquela experiência que eu tive lá na infância, que eu fui violentado, que eu fui ferido, que eu fui machucado na minha dignidade, na minha sexualidade. Não tem como. A única possibilidade, Senhor, é o Senhor que é Senhor do tempo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor pode. O Senhor pode agora, Jesus, lá naquela hora, inclusive que eu fui concebida, que eu fui concebido, e colocar a sua mão amorosa, curando, Senhor, aquele momento em que meus pais se uniram, tirando dali toda e qualquer marca de violência, de pecado, de impureza, de insegurança, de medo, toda e qualquer contaminação com espírito de pornografia, de prostituição, de violência, de desrespeito. O Senhor pode. Então eu peço, Senhor, pela tua misericórdia, Jesus, naquele momento, só o Senhor sabe que momento foi esse. Nem a medicina mais evoluída consegue descobrir a hora exata, o instante exato. O Senhor pode. Então vá agora, Jesus, por tua misericórdia. Eu aceito e preciso, Senhor. Eu reconheço a minha impotência, Senhor. Eu reconheço que eu não posso. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor salvífico, Senhor. Eu preciso, Senhor, que tu sejas hoje o Salvador da minha vida, que encaminhe-se lá naquela hora, lá naquele momento, o momento da minha concepção, e toca ali, com o seu amor salvador. Eu preciso, eu necessito, Senhor. Eu peço hoje também, Senhor, que o seu amor me envolva com o Espírito Santo misturado ao líquido amniótico, aquele líquido que estava dentro do útero de mamãe, que me sustentou, que me protegeu, que me impedia que eu sentisse os impactos exteriores. Espírito Santo, misture-se a esse líquido, envolva-me. Cada situação ao longo da gestação em que aconteceu violência, uma palavra, uma briga, em que minha mãe sofreu reações difíceis, ou meu pai,
e que eu inconscientemente captei, guardei, alimentei e que acabou depois ao longo da minha vida se manifestando em traumas, em vícios. Toca hoje, Senhor. Toca hoje, Senhor, no instante do meu nascimento. Hora difícil. Eu não sabia que era para nascer, Senhor. E por isso eu não queria nascer. Por isso eu estava tão bem confortável, humanamente confortável, na barriga da minha mãe. Jesus, o Senhor que também passou pela experiência do nascimento, e até inesperado naquele lugar. Oh Jesus, Tu que és o Senhor e Salvador da minha vida, põe agora a Tua mão de menino Jesus, na criança fragilizada, ali a hora que eu saí da barriga da minha mãe, ou no parto normal, a fórceps, ou uma cesárea, naquela hora, Jesus, põe sua mão, Senhor. O Senhor pode, eu não posso voltar no tempo, o Senhor pode. Esteja ali agora, Jesus, curando-me. Curando, Senhor, os traumas que ficaram do meu nascimento. De sentir-me abandonado, expulso, toda a dificuldade que eu tenho hoje de passar pelas situações difíceis, a agonia, a ansiedade que eu tenho, Senhor, em consequência dos traumas do meu nascimento. O Senhor pode tocar naquele momento agora e hoje tirar a causa dessa ansiedade. Senhor, eu quero colocar-lhe a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, o dia de hoje. Suplicar a graça da cura, a graça da restauração. Que o Seu amor hoje chegue às raízes, Senhor, dos meus traumas, das minhas mágoas. Porque eu quero, é por isso que eu vim a esse acampamento, Senhor. Eu sabia que esse era um acampamento de cura interior. Que eu vim aqui para rezar, para aprender a rezar, para partilhar a oração, para crescer na Sua graça. Eu quero, Senhor, seguir pela vida, iluminado pela Tua graça. Eu quero, Senhor, executar o roteiro de amor que o Pai idealizou para mim. Por isso eu me coloco, Senhor, na Tua presença inteirinho, com os meus valores, com as minhas derrotas, com as minhas vitórias, também com os meus vícios. Eu me apresento, Senhor, também com as minhas misérias. Misérias consequentes do meu pecado, do pecado dos outros, da falta de amor de meus pais, de outras pessoas que não me amaram. Eu apresento, Senhor. Estou aqui. Eu com as minhas misérias, eu com as minhas vitórias. Fale para Deus. Ele quer ouvir você falando. Diga para Ele com a sua voz: eu estou aqui, Senhor, com as minhas misérias, com as minhas derrotas, com as minhas vitórias, com as minhas belezas, também com as minhas feiuras. Eu estou aqui, Senhor, e eu confio na Tua graça, Senhor. Cura e liberta-me, Senhor. Ola malaria, Ola malaria, candariala. Vá soltando sua voz. Iriala malari, iria candariala. Liala halaria, shalamalari, candariala. Oh, lariala. Eu não me acostumei nas terras